Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 77. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo a fim de que os algoritmos do YouTube possam indicá-lo a um número cada vez maior de pessoas, difundindo, espalhando a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E o tema desse nosso vídeo é um tema bastante atual, que é a inteligência artificial, ou melhor dizendo, o impacto que a inteligência artificial pode provocar na literatura em particular e nas artes em geral. Sabe-se que a inteligência artificial está aí, que é um processo irreversível, que já existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas e que já vêm sendo utilizadas no sentido artístico, se é que nós podemos dizer isso, dizer que o que é produzido pela inteligência artificial ou utilizando-se a inteligência artificial é arte. Na China, por exemplo, já se tem consumido bastante músicas produzidas, compostas, arranjadas, executadas e interpretadas por inteligência artificial. Eu só fico imaginando como é que essas músicas são anunciadas, seja nas rádios, seja nas plataformas de streaming, a quem elas são creditadas, mas existem, são muitas e já ocupam posições privilegiadas nas paradas de sucesso chinesas. Músicas inteiramente criadas com ferramentas de inteligência artificial. Mas é justamente a China o primeiro país a alertar mais significativamente sobre o perigo, os perigos inerentes ao uso indiscriminado desta inteligência artificial ou destas ferramentas que se utilizam da inteligência artificial, a tecnologia da inteligência artificial generativa, quer dizer, que gera, que cria conteúdos. Daí dizer que ela é a inteligência artificial generativa. A China já cogita a possibilidade de uma regulamentação ou de uma regulação do uso desta inteligência artificial. Ou seja, existe a possibilidade lá na China de se propor um arcabouço legal, um arcabouço jurídico que vai sustentar, que vai regulamentar e que vai regular o uso dessas ferramentas, o uso da inteligência artificial. Deixando a Ásia e vindo para a América, mais precisamente a América do Norte, os Estados Unidos, existe lá uma greve acontecendo. A greve de atores, a greve dos atores de Hollywood. Hollywood já vive uma greve de roteiristas e a esta greve de roteiristas seguiu-se uma greve de atores. São vários os pontos discutidos nesta greve, questões salariais, uma série de coisas, Mas um dos pontos também é a inteligência artificial, o uso da imagem, o uso da voz desses atores
por meio da inteligência artificial. Afinal de contas, pela inteligência artificial, né, com base em uma série de padrões, podem-se recriar vozes, podem-se recriar imagens. É célebre o caso, por exemplo, da gravação do Freddie Mercury cantando Yesterday. Freddie Mercury nunca gravou Yesterday, mas existe uma gravação que circula na internet, uma gravação criada por inteligência artificial generativa, em que você ouve e é a voz do Freddie Mercury. É o Freddie Mercury, é Yesterday, e reconhecem-se os padrões ali da voz do Freddie Mercury. Então, os atores estão preocupados com isso, né? Do uso indiscriminado. Como é que vai ser isso? Usou-se a voz de um determinado ator, sem que ele soubesse, sem que ele fosse consultado. Ele vai receber por isso? Usou-se a imagem de um ator, sem que ele soubesse, sem que ele fosse consultado. Ele receberá por isso? Ou vai se exigir uma autorização, né, para que se utilize a voz ou a imagem de um determinado ator, seja em uma peça publicitária, seja em um game, seja em um meme, seja em qualquer peça em que se utilizem ferramentas de inteligência artificial generativa? Então eles também estão pedindo uma regulação, uma regulamentação, um arcabouço jurídico, um arcabouço legal que norteie as práticas de uso dessas tecnologias de inteligência artificial envolvendo suas vozes, envolvendo suas imagens, envolvendo seu rosto, envolvendo uma série de coisas, né, associadas a esses atores. Em contrapartida, né, em compensação, também existe por parte do Bruce Willis, por exemplo. Bruce Willis fez um acordo com um estúdio, né, autorizando, um acordo milionário, inclusive, milhões de dólares envolvidos, né, permitindo, autorizando o uso da sua imagem, o uso da sua voz em produções cinematográficas. O uso dessa imagem, o uso dessa voz, o uso dos seus movimentos recriados pela inteligência artificial. Afinal de contas, como se sabe, o Bruce Willis sofre de afasia, não é? E a afasia impede que ele decore os textos, por exemplo. Então, para se contar com Bruce Willis em perfeita forma, seja de imagem, seja de voz, seja de texto, somente com inteligência artificial. Então existem esses dois lados. E aí a gente continua na América, mas nós já falamos da música, falamos das artes cênicas, né, dos atores, e agora nós vamos falar da literatura propriamente dita. Afinal de contas, esse canal é o Sala de Poesia, né? E aí a gente vai para o caso Jane Friedman. Quem é Jane Friedman? Jane Friedman é uma escritora norte-americana, né? A Jane Friedman tem uma página, uma conta em uma rede social, né, uma rede social voltada para autores e leitores, uma rede social chamada Goodreads. E nessa rede social, no Goodreads, ela começou a ser informada, a ser alertada, a ser notificada, a ser avisada sobre alguns livros dela. Alguns livros que ela não reconheceu como tendo sido escritos por ela. Falou-se de livros dela, mas ela falou, peraí, mas esse livro não é meu, esse livro eu não escrevi, esse livro eu não fiz. As pessoas diziam, não, mas esse livro é seu sim, está o seu nome. Eu comprei numa loja, numa grande loja virtual. E aí ela foi checar. Ela foi checar nessa grande loja e também no próprio Goodreads, e ela descobriu que existiam 5 livros, 5 títulos que estavam sendo vendidos como livros de sua autoria, mas que não tinham sido escritos por ela. E ela, mais do que depressa, fez o quê? Adquiriu esses livros para verificar o conteúdo deles. E aí ela entendeu o seguinte, que havia referências das obras anteriores dela, das obras que ela mesma tinha escrito, mas como ela já havia estudado algumas das plataformas, né, das ferramentas que existem hoje em dia
de inteligência artificial, talvez para utilizá-las um dia, talvez com a intenção de utilizá-las em auxílio, né, na criação das suas obras. E ela percebeu nesses livros que havia padrões que se identificavam, não é, que poderiam ser reconhecidos nestas ferramentas, nestas plataformas de inteligência artificial. Ou seja, alguém utilizou-se da inteligência artificial, das referências das obras que ela já havia escrito, para conceber novas obras, publicá-las, colocá-las à venda, né, e adquirir, né, fazer dinheiro, né, arrecadar dinheiro com essas obras. Então ela pediu, ela entrou com representações, né, judiciais para que os livros, né, esses títulos que ela não escreveu, fossem retirados tanto do Goodreads quanto dessa plataforma, né, dessa grande loja virtual. Eu não tenho aqui por que esconder, a loja é a Amazon, né? Então ela pediu que fosse retirado das páginas da Amazon, do site da Amazon, esses livros. E aí vem essa questão. Para o mercado editorial, a utilização da inteligência artificial é algo mais barato, né? É algo que pode aumentar a quantidade de livros, a quantidade de publicações e a soma, né, adquirida, a soma arrecadada, o dinheiro arrecadado com esses livros. Mas isso não é ético. Você imagina, você se apropria do nome de uma pessoa, do estilo de uma pessoa, coloca aquilo processado por uma inteligência artificial e começa a criar obras em nome dessa pessoa, né? É algo que foge à ética, é algo que trai os limites da ética. E aí, em torno disso, em torno desta questão, aglomeram-se grupos. Há o grupo daqueles que não toleram nenhum tipo de inteligência artificial, nenhum tipo de interferência, dizendo que se for tolerado, né, se for dado um voto de tolerância, se for dado um espaço de tolerância, vai acontecer de em algum momento a inteligência artificial substituir os autores. Há um outro grupo que se aglomera em torno da ideia de que sim, a inteligência artificial deve permanecer, né, que é um avanço tecnológico e a todo avanço tecnológico deve-se permitir que ele seja utilizado livremente, né? Que regulamentar, que limitar, que controlar o uso desses recursos significaria um crime contra a liberdade, trairia a ideia de liberdade, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão, né? Então seria algo que lesaria ou que iria contra o direito à liberdade que todos têm. E existe um terceiro grupo que se aglomera em torno de uma outra proposição, né? A ideia de que recursos novos são bem-vindos, mas devem ser utilizados com equilíbrio, devem ser utilizados com parcimônia, devem ser utilizados com cuidado. Eles podem até ajudar, né, os escritores, ajudar os artistas, mas eles não devem ser utilizados como fábricas de obras, né? Vai haver uma maneira, eles pensam, né? E eu confesso a vocês que eu pertenço a esse grupo. Eu não consigo imaginar que a inteligência artificial vá substituir os escritores. Tá? A inteligência artificial pode criar um poema, mas não vai criar um grande poema. Porque aquilo que torna um grande poema, um poema grande, é o modo como ele vai falar a alma dos seus leitores. E para que ele fale a alma dos seus leitores, é preciso que quem o crie seja um ser provido de alma. Inteligência artificial não tem alma.
Inteligência artificial, ela tem os padrões, os cálculos, os sistemas, e com base nesses padrões, nesses cálculos, nesses sistemas, nesses esquemas, concebe um quadro, ou uma música, ou um poema, ou um romance, ou um conto. Uma inteligência artificial, com certeza, não criaria um Grande Sertão Veredas. Com a complexidade que tem o Grande Sertão Veredas, por exemplo, do Guimarães Rosa. Uma inteligência artificial não criaria os 24 sonetos de amor do Pablo Neruda, ou os Lusíadas de Camões, ou a Ilíada, ou a Odisseia, ou a Eneida, ou o Paraíso Perdido, ou as peças de Shakespeare, o Hamlet. Hamlet. A inteligência artificial poderia criar uma peça parecida com o Hamlet, mas com base no quê? No Hamlet que já existe. Então o Hamlet foi criado por alguém, por uma pessoa, né? E aí, o máximo que a inteligência artificial conseguiria criar é uma peça no estilo de Hamlet, uma peça parecida com Hamlet, mas nunca o Hamlet, um novo Hamlet. Assim como não criaria um novo Guernica, uma nova Mona Lisa, uma nova Quinta Sinfonia de Beethoven. Você pensar que Beethoven criou a Quinta Sinfonia ouvindo alguém bater na porta, processou aquela batida na porta, transformando em 4 notas, e com base naquelas 4 notas fez uma sinfonia. Aquilo a inteligência artificial não tem, sensibilidade, né? Ela é máquina. O problema é que com a inteligência artificial existindo, com esses recursos de inteligência artificial generativa existindo, nós escritores vamos ter uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ter que humanizar cada vez mais a nossa obra. Porque uma máquina só se torna próxima ao ser humano, né? Ela só passa a ter atitudes próximas às de um ser humano, dizer coisas próximas às do que diz um ser humano, a partir do momento em que o ser humano começa a fazer coisas que o aproximam das máquinas, né? Dizer coisas que o aproximam das máquinas. Então é preciso que a gente seja mais humano para que a máquina seja máquina e para que se possa distinguir o ser humano da máquina. Se o ser humano se transforma em máquina, aí a máquina vai se tornar cada vez mais próxima do ser humano, porque o ser humano se desumaniza, né? O fato de uma máquina ter atitudes cada vez mais próximas das atitudes humanas significa que os seres humanos estão tendo atitudes cada vez mais próximas das que teria ou das que se esperariam de uma máquina. Seria uma coisa, analogicamente falando, parecida com o Frankenstein. O Frankenstein, no livro Frankenstein, ele é o criador do monstro é que é o Frankenstein. Ele é o Dr. Frankenstein, o cientista. Mas depois, nas traduções, nas adaptações, até nos desenhos animados, é o monstro quem se torna Frankenstein. É ele quem assume a identidade Frankenstein, o nome, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Não? Se as máquinas estão se aproximando da gente, é porque a gente está se aproximando das máquinas por outro lado. Então nós vamos ter que tomar cuidado, tomar bastante cautela, para que as nossas obras fiquem cada vez mais humanas, tenham cada vez mais alma. Nós estamos naquele momento da música do Lenine. O corpo está pedindo um pouco mais de alma, né? Igual na música Paciência do Lenine. O corpo está pedindo um pouco mais de alma. Nós estamos sendo corpo demais e alma de menos. É por isso que a inteligência artificial está cada vez imitando melhor o ser humano a ponto de se confundirem, né? As obras concebidas por inteligência artificial e as obras concebidas pelo ser humano. Então aí ficam mais próximas aquelas músicas, né, que a gente ouvia antigamente, né? A gente pega aquela música do Gilberto Gil, lá do final dos anos 60, o cérebro eletrônico, né? Quando ele dizia, o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Não, ele já fala. Hoje em dia o cérebro eletrônico está falando. E aí ele diz, o cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Não, ele está andando, o cérebro eletrônico já está andando.
E aí a gente lembra de Jorge Maltner. Para quem é da minha geração, havia na TV Cultura um programa chamado Musicals. Era um programa apresentado pelo Gastão Moreira, isso na época dos anos 2000. E aí a abertura do programa era uma música do Jorge Maltner que dizia: 5 bombas atômicas em cima do meu cérebro quando eu era pequeno, saudades eletrônicas. E aí a gente lembra também, né, do Chico Science, né? O Chico Science, quando ele fazia aquela música Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Tem um escritor já nos Estados Unidos que ele escreve um romance a cada 8 horas com o auxílio da inteligência artificial. Eu nem tive curiosidade de ler os romances. Eu fiquei com medo, sinceramente. E aí ele ganha uma grana violenta com esses romances produzidos. Ele não produz com a ajuda da inteligência artificial, é a inteligência artificial que produz por ele, na verdade, né? Então é isso que a gente pensa que não seria o recomendável. A inteligência artificial é interessante? É. E o ser humano vai encontrar, o ser humano mais consciente, mais sensato, mais ético, vai encontrar uma forma de a inteligência artificial ser uma parceira e não uma substituta, né? Ele vai utilizar essa ferramenta como uma ferramenta que vai ajudá-lo a melhorar a sua produção. Seja uma produção literária, seja uma produção musical, seja uma produção pictórica, ele vai arrumar uma forma de melhorar a sua produção utilizando-se da inteligência artificial. Jô Soares, muitos quadros que ele pintava, Jô Soares também pintava. Ele desenhava primeiro no computador e depois passava para a tela, pintava na tela aquilo que ele havia concebido no computador. Então isso é possível, isso é aceitável, né? Agora o caso desse escritor aí. E tem um escritor também, ele é canadense. Eu li, na verdade, uma entrevista que ele concedeu para o site da Unesco, né? Ele se chama Schroeder, Carl Schroeder, ele é canadense. O Carl Schroeder escreve ficção científica. E ele fala exatamente as coisas que nós estamos falando aqui, mas ele diz uma coisa com a qual eu não concordo. Ele diz que a criatividade pode existir fora dos seres humanos, ou seja, que máquinas são capazes de ser criativas. Eu discordo. Criatividade é questão de alma, tá? Não é uma questão de um cálculo. Muita gente acreditava, né? Nós tivemos aqui no Brasil os concretistas, eles acreditavam que um poema podia ser concebido matematicamente, né? E o que nasceram? Poemas sem sentimento, sem verso, com as palavras distribuídas ao léu, poemas que não fizeram muito sentido, que não falaram à alma. Então esse tipo de poema a inteligência artificial cria com facilidade, né? Mas coisa com alma, obra de arte tem que ter alma, porque a obra de arte ela é feita para ser apreciada pela alma. Então esse tipo de criatividade não existe fora do ser humano, não existe na inteligência artificial. A inteligência artificial, ela soma, calcula, divide, multiplica, faz uma série de combinações de padrões e de elementos e dessa combinação gera um produto, né? Eu nunca tive a oportunidade de ler livros escritos pela inteligência artificial, mas confesso que eu não tenho muita vontade não, porque vai me parecer uma coisa anódina, uma coisa estéril, uma coisa fria, né? Um poema que não tem poesia, um romance que não tem aquela história, aquele envolvimento, né? Porque, por exemplo, nós falamos aqui do Freddie Mercury com Yesterday. A inteligência artificial conseguiu criar uma versão de Yesterday cantada pelo Freddie Mercury. Mas a inteligência artificial não pode prever o que o Freddie Mercury faria se estivesse vivo e fosse cantar Yesterday. De repente ele poderia, no meio da música, utilizar um falsete imprevisto e dar todo um brilho especial para a música. Ele poderia colocar uma nota de maneira diferente, com um vibrato diferente. E isso não poderia ser previsto, não poderia ser calculado. Ele poderia colocar um melisma diferente. E isso não poderia ser previsto por uma inteligência artificial, por uma ferramenta. É a mesma coisa Guimarães Rosa, por exemplo. A inteligência artificial não pode prever quando é que vai surgir um novo gênio
alguém que vai revolucionar a escrita, revolucionar as artes, porque a revolução é justamente esse desastre. Desastre no sentido original da palavra. O que é desastre no sentido original? Aquilo que foge ao previsto, aquilo que não pode ser lido nem dito pelos astros. Isso era o desastre. Agora tem uma outra conotação, é claro. Mas esse desastre, ele é fundamental na obra de arte. E esse desastre, esse imprevisto, não pode ser calculado pela inteligência artificial, porque justamente ele é um imprevisto. Então assim a gente finaliza a nossa reflexão, o nosso vídeo. É um vídeo mais opinativo, não trouxe nenhum texto para ler, não trouxe nenhuma citação, né, literal, mas é um assunto interessante. O caso Jane Friedman é um caso quente, é um caso recente, então eu achei importante trazer isso para a nossa sala de poesia. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o fim do vídeo, que assistem aos nossos vídeos, que se inscrevem no nosso canal, que compartilham e divulgam o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.